Livro de Deuteronômio, no capítulo 30. Acompanhe comigo a leitura dos versículos 15 ao 20. Deuteronômio, no capítulo 30, dos versículos 15 ao 20. E assim diz o texto: Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames o Senhor, teu Deus, andes nos seus caminhos, e guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás na terra a qual passas para possuí-la. E te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses e os servires, então, hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para a possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. Pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Vamos orar uma vez mais. Ó Senhor, mais uma vez te clamamos por tua graça e por tua misericórdia. Que o teu Espírito Santo nos assista, Senhor, nesse momento de exposição da tua palavra, Senhor. Toma os nossos ouvidos, toma os nossos corações, Senhor, e por mim te rogo misericórdia, Senhor. Toma os meus lábios e todo o meu ser, para a glória do teu nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, como nós temos visto nestes sermões, este é o quarto sermão, vimos de maneira panorâmica, digamos assim, Deuteronômio. Seu conteúdo, qual o significado e algumas das promessas e aquilo que é concernente a também a revelação progressiva das Escrituras. Que o que está em Deuteronômio, como nós vemos em toda a Escritura, tem muita base aqui em Deuteronômio. Um livro supracitado no Novo Testamento com cerca de 80 citações de Deuteronômio, só no Novo Testamento. E se formos contar outros livros do Antigo Testamento, sem dúvida alguma, talvez chegue a quase 200 citações deste livro. Neste livro nós vemos uma renovação da aliança. O povo deveria lembrar tudo que Yahvé, tudo que o Senhor havia falado e ordenado ao povo, e eles deveriam transmitir isso às gerações, às novas gerações. Neste livro a lei é repetida, ela é desenvolvida e tem também alguns desdobramentos. Os 10 mandamentos, eles são a base de toda a lei que é repetida, desenvolvida e ampliada, desdobrada aqui em Deuteronômio. Porque os 10 mandamentos, eles são princípios fundamentais que valem não somente para Israel, mas que valem para a igreja do Senhor Jesus Cristo e também para toda a humanidade. Porque como vimos, embora o mundo seja um mundo caído e rebelde, mas a lei do Senhor vale também para o mundo. As nações também são convocadas e têm a obrigação de ouvir a voz de Deus. E caso não obedeçam, receberão a direção, que é a condenação por não ouvirem a palavra de Deus. Então os princípios fundamentais da aliança que o Senhor estabeleceu com o seu povo estão aqui nos 10 mandamentos. Eles refletem o caráter do nosso Deus, refletem o caráter do Senhor e são diretrizes eternas para Israel e para o povo da aliança. Nesse livro nós temos o que podemos chamar de a confissão de fé de Israel. Os poetas e os profetas apelaram muitas vezes para esse livro e durante a revelação progressiva, como falei, ele é citado. Nesse trecho que nós acabamos de ler, o povo é chamado aqui por Moisés a tomar uma decisão quanto a essa renovação da aliança que estava acontecendo.
Eles estavam aqui já caminhando cerca de 40 anos pelo deserto, e Moisés os convoca. Eles estão ali já próximos a entrarem na terra, e Moisés vai preparando esse povo para entrar na terra. Vai repetindo a lei, dando ali as ordens do Senhor, os mandamentos do Senhor, preparando esse povo para entrar na terra. Então, depois de deixar claro, e eu quero que você observe comigo aqui no próprio capítulo 30, veja comigo dos versículos 11 ao 14, rapidamente. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nulo traga e nulo faça ouvir, para que o cumpramos? Nem está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar, que nulo traga e nulo faça ouvir, para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Então Moisés deixa claro que é algo claro e razoável. Era possível, pela graça de Deus, cumprir os mandamentos. Então Moisés aqui apela ao povo que se comprometa em cumprir a aliança do Senhor. Todas as profecias, a lei, todos os mandamentos, tudo sempre apontou para Jesus Cristo, o nosso Redentor. Ele é o autor da vida e a fonte de todo bem para o seu povo. Então nós vamos ver aqui nesse texto, de maneira clara, como foi que o Senhor deixou aqui a vida e o bem, a morte e o mal na aliança. Então, em primeiro lugar, a vida e o bem estão na obediência a Deus. Você vai observar isso comigo nos versículos 15 e 16. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos. O Senhor deixou isso aqui através de Moisés. E vem esta bênção. Vocês vão entrar na terra, vocês vão possuir a terra. O Senhor vai abençoar vocês nessa terra. Tudo que o Senhor havia prometido ao povo foi colocado aqui na aliança. E Deus decidiu colocar diante do povo a sua lei para que esse povo escolhesse entre a vida e o bem ou a morte e o mal. A proposta plena aqui seria mais ou menos assim: a vida, o bem e a bênção, ou então a morte, o mal e a maldição. De maneira plena, colocando aqui para nós do hebraico, seria isso: a vida, o bem e a bênção, ou a morte, o mal e a maldição. Então, a primeira, a vida e o bem, ela aponta para o amor, o cuidado e a proteção do Senhor, que seriam permanentes sobre o povo caso eles obedecessem. A segunda, a morte e o mal, aponta para a ira, para a justiça e para o desprezo do Senhor pelos desobedientes, deixando-os por conta própria. Eles ficariam aos seus próprios cuidados. Eles não teriam o favor, a misericórdia e o amparo do Senhor caso fossem desobedientes. Então, na linguagem aqui de Deuteronômio, as bênçãos são apresentadas primeiro. Os que guardarem os mandamentos do Senhor, andando nos seus caminhos e observando os seus estatutos e leis, esses viverão, se multiplicarão na terra e terão a bênção do Senhor. Em vários trechos de Deuteronômio, você vai encontrar que o Senhor vai sempre colocar isso. Ele propõe os seus mandamentos, ele coloca diante do povo e diz: olha, se vocês obedecerem, vocês serão abençoados. Mas se vocês desobedecerem, então primeiro vinham as bênçãos. Em todo o livro, vocês vão ver em alguns trechos que isso vai se repetir, isso vai ser colocado na mente e no coração do povo. Então o povo deveria compreender e considerar com toda a seriedade as proposições da aliança divina. Porque, como vamos ver no final desse trecho, disso dependia a vida e a longevidade do povo. Então nós vimos aqui primeiro que a vida e o bem estão na obediência a Deus dentro da aliança, de acordo com os versículos 15 e 16. Vá comigo agora para os versículos 17 e 18. Então, em segundo lugar, nós vemos que a morte e o mal estão na desobediência a Deus. Vejam aqui o versículo 17. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então, hoje te declaro que certamente perecerás.
Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para a possuíres. Então, o Senhor aqui é muito claro quando fala com o seu povo. Lembrando que o Senhor sempre, desde o começo, foi muito claro, direto e objetivo com o seu povo. O Senhor não fazia rodeios. Vimos no último sermão, dentro do capítulo 18, que ao invés de ter adivinhos, agoureiros, os que adivinhavam pelas nuvens e faziam outro tipo de coisas, consultavam os mortos, esses não faziam parte daqueles que serviam a Deus. O Senhor instituiu no meio do seu povo profetas para falarem claramente na linguagem do povo, que o povo entendia de maneira direta aquilo que o Senhor os mandava dizer. E os profetas do Senhor diriam: assim diz o Senhor. Então aqui, desde o livro de Gênesis, na verdade, no começo, o Senhor mostra onde está o problema do ser humano. E onde é que está o problema do ser humano? No coração. O meu coração e o teu coração é o problema. Os nossos corações são o nosso problema. E o Senhor deixou claro isso desde o início nas Escrituras. As batalhas contra o pecado, contra a desobediência e rebeldia contra Deus são travadas nos corações dos homens. Enquanto a lei foi repetida ao povo, o Senhor usou o termo coração e o seu sinônimo alma em vários lugares aqui. Observando depois na leitura atenta, você pode conferir que do 4º capítulo, quando a lei começa a ser repetida, os 10 mandamentos, e passando por onde continuou com os mandamentos sendo proferidos, são quase 40 vezes que o Senhor usa o termo coração quando estava pronunciando ali, através de Moisés, os mandamentos para o seu povo. Prestem atenção. A palavra de Deus nos fala diretamente ao coração. Lemos aqui no período de contrição da carta aos Hebreus, no 4º capítulo. A palavra de Deus é viva e eficaz. E ela penetra onde? Ela vai até o interior do homem, onde está o coração, onde está a alma. É lá onde a palavra de Deus vai. E o Senhor escolheu falar dessa maneira, de maneira clara, e dizendo: olha, cuidado com o teu coração. Porque se o teu coração se desviar, você vai sofrer as consequências de ter quebrado a aliança. Era o que ele estava dizendo aqui para o povo, naquele momento, através de Moisés. E aonde é, então, que as palavras do Senhor, que os mandamentos do Senhor devem fazer morada? No meu coração e no teu coração. Por todo o Antigo Testamento, e algumas partes também do Novo Testamento, o Senhor nos diz em sua palavra que o coração do homem deve ficar aos cuidados do Senhor, e não aos seus próprios cuidados. Por exemplo, em Gênesis, no 4º capítulo, quando o Senhor está ali conversando com Caim, Caim estava com o coração cheio de inveja, de raiva e de ódio por seu irmão Abel, porque o sacrifício de Abel fora aceito e o dele não. O Senhor então vem e conversa com Caim e diz: Caim, por que está descaído o teu semblante? Por que estás triste e irado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Contudo, se procederes mal, o pecado jaz à porta. O seu desejo do pecado será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Depois vamos ver no próprio livro de Gênesis, no 6º capítulo, ali com Noé, no 5º versículo, que o Senhor vê ali que era mal todo o desígnio do coração humano. Era mal todo o desígnio do coração humano. E aqui vemos no Salmo 119, por exemplo, quando o salmista vai cantando ali, versículos 9, depois no 11, no 9, como purificará ou como guardará puro o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. Depois no 11, escondo as tuas palavras no meu coração, para não pecar contra ti. Então, eu poderia citar muitos outros aqui, mas eu quero citar apenas mais 2. Na verdade, 3. Provérbios, no 4º capítulo, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E o que ele quer dizer com fontes da vida? Raciocínio, emoções, vontade. As fontes da vida fluem do coração. Aquilo que fazemos, aquilo que dizemos, fluem das motivações e do que está dentro dos nossos corações. Por isso que o Senhor diz ao seu povo, em toda a Escritura,
guardem os seus corações. O outro texto que é conhecidíssimo, Jeremias, no capítulo 17, nos versículos 9 e 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E o Senhor diz, mas eu, o Senhor, eu sondo os corações, eu esquadrinho os corações, para retribuir a cada um de acordo com as suas obras. É o Senhor quem conhece os nossos corações. E o último, quando o próprio Senhor Jesus Cristo vem, está ensinando e falando, no Evangelho de Lucas, no 6º capítulo, versículo 45, em suma ali ele vai dizendo, porque a boca fala do que está cheio o coração. Na linguagem de Deuteronômio, como vimos, as bênçãos são apresentadas primeiro, e em seguida, então, vêm as maldições. Aqueles que se desviassem em seus corações, que não dessem ouvidos aos mandamentos do Senhor, não andassem em seus caminhos, e se deixassem seduzir por outros deuses para adorá-los e servi-los, esses pereceriam. Um exemplo disso, quando o próprio povo estava ali, havia pouco tempo, de terem sido libertos do Egito, Moisés ficou por um tempo afastado, e o que foi que eles fizeram? Construíram ali um bezerro de ouro, começaram a adorar o bezerro de ouro. E o que foi que houve com aqueles que adoraram o bezerro de ouro? Foram colocados no meio, no arraial, e foram mortos, segundo as ordens do Senhor. O Senhor, desde o começo, adverte o seu povo contra a idolatria. E onde é que nasce a idolatria? Nasce nos nossos corações. Esses que se desviassem nos seus corações de cumprir os mandamentos do Senhor, que não os cumprissem, eles seriam privados das bênçãos prometidas na aliança. Eles não teriam longevidade. Ou seja, como o povo, como os pais deles, ou talvez como os avós de vários deles, morreram pelo deserto e não entraram na terra prometida, porque o Senhor foi muito claro. Essa geração perversa, incrédula, que murmura, não vai entrar na terra. Então, ao invés de vida, alegria e favor do Senhor, eles teriam morte, infortúnios, tribulações e sofrimentos na terra prometida, por terem escolhido desobedecer o Senhor. Então, em segundo lugar, nós vemos que a morte e o mal estão na desobediência. E como vimos primeiro, a vida e o bem estão na obediência a Deus. Então, em terceiro lugar aqui no texto, essas proposições da aliança foram determinadas por Deus com testemunho. Versículos 19 e 20. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. A aliança que o Senhor estabeleceu com o seu povo tinha a mesma estrutura das alianças que eram praticadas no Antigo Oriente, no período patriarcal e depois ali adiante. A estrutura é mais ou menos a seguinte, a estrutura básica são 5 elementos. O primeiro elemento, quando uma aliança é proferida, é o preâmbulo. O segundo é o prólogo histórico. O terceiro são as estipulações. O quarto elemento são as sanções. E o quinto elemento são as tábuas do tratado que ficavam guardadas em templos sagrados. O primeiro elemento, o preâmbulo. O que é isso? O preâmbulo, ele identificava o autor do tratado, o autor da aliança. Mais ou menos assim, um exemplo. Assim diz o grande rei fulano de tal, filho de Cicrano, de Beltrano, em tal lugar. Então ele se identificava, ele dizia qual era o seu nome. Quando a aliança, que ele diz que a aliança do Sinai foi promulgada, foi proferida ali pelo Senhor, ele disse: eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. O Senhor se identifica ao povo dizendo: olha, eu
sou o Senhor teu Deus. A segunda parte, que é o prólogo histórico, isso justificava tudo que se seguia. Porque ele lembrava, o autor da aliança, ele lembrava o salvamento ou o livramento feito àquele povo. Aquilo que ele havia realizado por ele. Então, ao contar a história do salvamento, o suzerano, que era assim chamado, ou o soberano da aliança, ele mostrava que o rei menor, ou que o povo menor, não estava em posição de negociar, porque precisou do favor dele, precisou da ajuda dele. Então, nós vamos ver que o Senhor, quando vai falando ali a aliança, ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei, ou te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O terceiro elemento, então, vem as estipulações. E o que eram, ou o que são as estipulações? Eram os mandamentos dados pelo suzerano. Então, por exemplo, após dizer isso, o Senhor falou: não terás outros deuses diante de mim. E aí ele vai o primeiro mandamento até o 10º mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. E aí ele prosseguiu falando cada um dos mandamentos. Então, o quarto elemento, então, vinham as sanções. No quarto elemento vinham então as sanções. E o que eram ou o que são as sanções? São as sentenças que delineavam, que determinavam as bênçãos, havendo obediência, e as maldições, caso houvesse quebra da aliança por parte do vassalo. E aí então havia uma cerimônia. Nesse momento, quando isso era feito, um animal era cortado ou cerrado ao meio. E ali as metades eram separadas, e o suzerano e o vassalo passavam pelo meio para significar ou para dizer o seguinte: que isso me aconteça se eu quebrar a aliança. Que isso me aconteça se eu quebrar a aliança. E então, o quinto e último elemento da aliança eram as tábuas da aliança. Então, elas ficavam guardadas em templos sagrados de ambas as partes, nos templos sagrados do suzerano e do vassalo. Por quê? Para que as divindades dos parceiros pudessem servir como testemunhas permanentes. Após essa parte, havia também a leitura pública periódica para que a nova geração entendesse bem as suas obrigações dentro da aliança. Isso deveria ser passado de geração a geração. Lembram quando vimos, há alguns domingos atrás, talvez um mês atrás, o primeiro sermão, que foi no 6º capítulo, dos versículos 1 ao 9. O Senhor ali disse: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, ou com todas as tuas forças. Inculcarás estas palavras aos teus filhos, assentado na mesa, andando pelo caminho, ao deitares, ao levantares. Nos umbrais de tuas portas também ali estarão. As terás como sinais na tua mão e também no frontal, aqui em tua testa, as palavras da aliança, que deveriam passar de geração a geração. Então, quando as estipulações eram dadas, havia um apelo às testemunhas. E aqui, de acordo com o versículo 19, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti. Os reinos do Antigo Oriente Próximo, eles chamavam pelos deuses dos céus, da montanha, dos rios sagrados, para testemunhar o juramento e testificar contra qualquer dos lados que quebrasse a aliança. Só que os deuses das partes pactuantes eram normalmente convocados como testemunhas. Em Israel, tal apelo não era aprovado por Deus. Deus não fez assim. Então, de maneira simbólica, o Senhor então aqui convoca céus e terra para testemunhar a aliança que ele fez com o seu povo naquele lugar. Se você observar depois, num outro momento de renovação da aliança, como em Josué, no capítulo 24, você vai ver que Josué usa as mesmas palavras. Olha, os céus hoje tomo como testemunha contra vós outros. O Senhor usou isso de maneira simbólica, convocando os céus e terra como testemunhas da sua aliança, da aliança que ele fez com o seu povo. Se você observar nas Escrituras, há alguns exemplos. Eu quero que você olhe comigo no Deuteronômio mesmo. Veja aí no 4º capítulo e o versículo 26.
Deuteronômio no 4º capítulo e o versículo 26. Veja o que ele diz. Hoje tomo por testemunhas contra vós outros o céu e a terra, que com efeito perecereis imediatamente na terra a qual, passando o Jordão, ides possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis todos destruídos. Há um outro texto que também prefigura isso, uma ação do Senhor, como aquele que era o autor da aliança e aquele que legalizava, aquele que sancionava a aliança. Veja no Salmo de número 50 comigo. Salmo de número 50, dos versículos 3º ao 7º. Salmo de número 50, dos versículos 3º ao 7º. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Se você observar depois, no próprio livro de Miqueias, vá comigo para o livro do profeta Miqueias, no 6º capítulo. Livro do profeta Miqueias, no 6º capítulo. Profeta Miqueias, no 6º capítulo, do 1º versículo. Veja comigo, a partir do 1º. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra. Porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. O Senhor foi muito claro aqui com o seu povo e convocou então céus e terra como testemunhas da sua aliança. Um suzerano, mesmo antes da aliança, ele poderia jurar guardar os seus vassalos. Quando o povo vassalo estivesse em perigo, ele poderia invocar a promessa de livramento do suzerano. O termo político para isso é invocação. Se você observar, como vimos aqui no capítulo 30 de Deuteronômio mesmo, volte aí comigo uma página. O próprio capítulo 30, dos versículos 1. Quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus. E aqui lembrando, se você ler depois a proposição do Senhor de quais eram as bênçãos e quais eram as maldições, estava incluído, inclusive, o povo ser levado para uma terra distante, como cativo, por terem desobedecido, por terem quebrado a aliança do Senhor, seguido o caminho de adorar e servir outros deuses. Mas o Senhor, por sua infinita misericórdia, coloca aqui ao povo, para que o povo tenha em mente, e lembre-se disso, a partir do 2º versículo. E tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno. Então, o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti e te ajudará de novo, de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus, e te tomará de lá. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e a possuirás,
e te fará bem e te multiplicará mais do que a teus pais. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Então, na questão da invocação, nós vemos que é algo muito marcante para o povo de Israel e também para nós, como povo da aliança. A igreja que foi comprada por Cristo, com a aliança que ele fez no seu próprio sangue. Eu quero que você vá comigo, por exemplo, para o Salmo de número 18. Ao livro de Salmos novamente, Salmos no capítulo 18. Veja aqui o que Davi canta no terceiro versículo. Salmo de número 18, o terceiro versículo. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Volte ao Salmo de número 50, só que agora os versículos 14 e 15. Salmo de número 50, os versículos 14 e 15. Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Veja agora o Salmo 56 e o 9º versículo. No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. O Senhor na aliança propôs diante do povo a bênção e a maldição, a vida e o bem, a morte e o mal. Mas mesmo em meio a isso, por ser misericordioso e bondoso, o Senhor deixou isto também na aliança. Que mesmo quando o povo se desviasse, estivesse cativo numa terra distante, e lá se lembrasse, e se voltar de lá para mim de todo o coração, eu ouvirei, e novamente vos livrarei, e os trarei de volta à sua terra, que lhes dei, e a seus pais. Na presença de testemunhas, o Senhor então propõe a vida, o bem e a bênção, a morte, o mal e a maldição para Israel. O povo é inquirido a escolher aqui a vida para si e para a sua posteridade. Obedecendo, ele desfrutaria as bênçãos de Deus eternamente. E em que consiste a vida? Segundo o texto, aqui no versículo 20. A vida consiste em amar ao Senhor, em dar ouvidos à sua voz e apegar-se a Ele. Se Israel fizesse isso, teria longevidade. Ou seja, eles não morreriam como seus pais morreram, como seus avós morreram, ali pelo deserto, por incredulidade, dureza de coração, rebeldia e desobediência. E eles teriam também uma feliz habitação na terra que Yahvé tinha prometido aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. O futuro para aquele povo não era incerto. Assim como para mim e para você, povo de Deus, povo da aliança em Cristo Jesus, para nós o futuro também não é incerto, nem é indeterminado. Estamos seguros nas mãos do nosso Deus. Mas ainda assim Ele requer de nós obediência. Então, o futuro para aquela geração, para aquele povo, não era incerto nem indeterminado. Não estava nas mãos de deuses, de demônios ou de forças naturais, mas estava nas mãos do Deus bondoso, todo-poderoso e soberano, que resolveu, que decidiu em sua graça, estabelecer com esse povo uma aliança eterna com o seu povo amado. Esse povo sabia que se clamasse, que se chamasse por ele, seriam salvos de seus inimigos. O Senhor ouviu o gemido deles quando eles estavam no Egito como escravos. O Senhor então enviou Moisés adiante deles como instrumento para guiar o povo à terra prometida. Mas eles também foram ouvidos quando estavam na Babilônia. Eles também voltaram para a sua terra. Porque o Deus que fez esta aliança é fiel. Ele não mente. Ele é fiel, ele é verdadeiro. E cumpre cada uma das suas promessas que ele estabeleceu dentro da aliança. Mas a resposta definitiva para a libertação eterna do povo da aliança veio na encarnação do seu filho, lá em Belém. Nascido de uma virgem, numa manjedoura, numa cocheira, num curral, sem nenhuma regalia. Cresceu numa família simples,
criado por uma mulher chamada Maria e por um homem chamado José, que era carpinteiro. Cresceu ali, nas regiões de Nazaré, e foi chamado Nazareno. Ele é a resposta definitiva e a garantia definitiva do cumprimento cabal da aliança que Deus fez com o seu povo. Lembram de quando eu falei da cerimônia que havia, quando um animal era partido ao meio e as metades eram separadas, ficavam ali com sangue, e o suzerano e o vassalo passavam no meio. E ali significava que me aconteça isso se a aliança for quebrada. Quem foi partido ao meio para selar e para garantir a aliança? Foi o próprio Deus, o autor da aliança. Ele veio, ele nasceu, sim, mas o foco da sua missão, inclusive como vimos hoje pela manhã na escola dominical, o foco da missão de Jesus Cristo foi morrer, para derramar o seu sangue, rasgar a sua carne, para salvar o seu povo dos pecados deles. Para garantir e confirmar a aliança eterna que ele mesmo havia feito, tantos anos atrás, com aquela geração. E se você observar depois, no Deuteronômio mesmo, no capítulo 29, você vai ver que ali o Senhor vai dizer: esta aliança que eu faço convosco não é simplesmente para vocês, mas é para aqueles que também não estão aqui conosco hoje. Eu e você fomos incluídos por Deus nesta aliança, mesmo não estando lá, mesmo vindo muito tempo depois. Em Pentecostes, quando Pedro estava ali pregando, eu lhe disse: esta bênção é para vós e para aqueles que estão distantes, a tantos quantos o Senhor chamar. Nós estamos incluídos aqui nesta aliança também. Nós somos o povo da aliança. Jesus Cristo, ele é o centro da lei e das profecias em toda a Bíblia. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as invisíveis, as visíveis. Quem nele crer terá a vida eterna, o bem, a bênção de Deus e a sua presença eternamente. Que aplicações nós podemos ter aqui para nós desse texto? Primeiro, o Senhor é o nosso Deus, ele é o nosso dono. Quando ele pronunciou aqui o Shema, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único. É único, não há outro. Ele está dizendo que é o nosso dono, somos propriedade exclusiva dele. É ele quem manda e desmanda em nossas vidas. O Senhor determina o nosso caminho e não nós. É ele quem ordena como nós devemos andar. Segundo, na aliança não há espaço para barganhas. Com os deuses, lembram que eles faziam com seus agoureiros, adivinhos? Eles tentavam adivinhar qual era a vontade dos deuses. E eles também tentavam, com seus sacrifícios e presentes, persuadi-los ou convencê-los, satisfazer os seus desejos. Mas com Deus nunca foi e nunca será assim. Ele nos abençoa porque Ele quer nos abençoar, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Não há nada que você ou eu façamos para agradar a Deus, para fazer jus a qualquer bênção, por mínima que seja, que Ele tem dado a mim e tem dado a ti. Não há. Esse princípio foi ensinado por Deus desde o início. A obediência é o caminho. O Senhor deixa isso claro desde o começo na sua palavra. Terceiro, há pessoas que fazem planos sem consultar o Senhor e sem consultar a sua palavra. Impelidos às vezes pelos desejos, por impulsos que vêm do coração, traçam tudo, planejam tudo e depois chegam diante do Senhor. O Senhor está aqui, ó, abençoa, me dá a tua bênção aqui. Muitas vezes são desejos que estão completamente em desarmonia com a Bíblia, com a palavra de Deus. Não achem que o Senhor vai abençoar. Ele não se contradiz em sua palavra. Se eu ou você pedirmos algo que está fora da vontade de Deus, Ele não vai nos dar, Ele não vai nos conceder, porque em sua palavra Ele diz: e quando oramos, por que temos a convicção de que recebemos aquilo que pedimos? Se orarmos de acordo com a sua vontade. Primeira epístola de João, no 5º capítulo, veja lá. Quarto, as fontes da vida estão no coração do homem. Não podemos nos enganar, meus queridos. O nosso problema,
O meu problema e o teu problema é o coração. O meu coração é um problemão para mim. E o teu coração é um problemão para ti também. Nossos corações estão cheios de dureza ainda. Estão cheios de orgulho, de vaidade. Quantas vezes nós somos soberbos, somos altivos. Não queremos dar o braço a torcer quando erramos. Não queremos pedir perdão quando magoamos ou ferimos alguém. Nossos corações são duros, são rebeldes. Muitos de nós, às vezes, sempre sabem tudo. Nunca estão errados em nenhuma colocação. Não importa quem fale, não importa quem diga o contrário. Os nossos corações são rebeldes à disciplina do Senhor. Por isso que ele falou ao coração daquele povo. E também fala hoje para o meu coração e para o teu coração. Não sejamos rebeldes como aquele povo. Não sejamos rebeldes. Se nos desviarmos dos mandamentos do Senhor, nós não podemos esperar que Ele nos abençoe. Não podemos esperar por bem e por bênção. Um exemplo, quero falar uma classe aqui, talvez aos estudantes, eu sei que há vários aqui. Você é preguiçoso, é um estudante relapso, por exemplo, não faz os trabalhos, não entrega as coisas no prazo, sempre protelando, dando desculpas esfarrapadas ao professor. Não acho que você vai ser aprovado. E ainda que você seja aprovado, se você usar de métodos talvez escusos, ou talvez você tenha uma lábia muito boa, não espere que você vai ter a bênção do Senhor, porque você não vai ter. Aqui eu me refiro agora, quero me dirigir aos pais. Pais que não têm tempo com os filhos para compartilharem da palavra de Deus com eles, para virem com eles à igreja e para inculcarem a palavra de Deus neles. Não esperem que seus filhos fiquem firmes no Evangelho. A responsabilidade primeira é dos pais. A igreja é uma parceira, mas ela não é a principal responsável pela educação dos teus filhos no Evangelho. Ela é uma parceira, ela ajuda, mas ela não é a principal responsável. Quem é a principal responsável pela educação dos filhos no Evangelho, segundo a palavra de Deus, são os pais. Agora, uma palavra de consolo para você de esperança. Se você buscou fazer cada uma destas coisas, se você orou todos os dias por eles, se você todos os dias compartilhou a palavra de Deus com eles, se você sempre os trouxe à igreja, se você sempre os acompanhou, e ainda assim ele porventura se desviou, entregue ao Senhor, confie nele. Porque se teu filho, tua filha, ou teus filhos, fazem parte da aliança, em um momento eles serão trazidos de volta. Porque não há quem possa fugir ou escapar das mãos do Senhor. Se ele é filho da aliança, se ela é filha da aliança, um dia ele vai voltar. O Senhor vai quebrar a cerviz dele ou dela, vai humilhá-lo, vai humilhá-la, e vai trazê-lo prostrado aos seus pés, clamando por salvação e por misericórdia. Todos os que estão envolvidos em relacionamento misto, e aqui eu falo, aqui estão talvez namorando, que estão noivos. Os que estão porventura envolvidos em relacionamento misto e pretendem casar com pessoas que não são crentes, que não fazem parte da aliança divina, não esperem o bem, não esperem a bênção de Deus em seus casamentos. Ele não vai abençoar aquilo que ele reprova claramente na sua palavra, nos seus mandamentos. Ele pode até ser misericordioso e talvez salvar no futuro, se você insistir em casar com esse, e esse ou essa venha a ser teu cônjuge. Talvez ele seja misericordioso e salve. Mas pode ser que também não. Muito cuidado com quem você está escolhendo ou escolheu para ser teu esposo ou para ser tua esposa. Não abra mão de que ele seja um servo do Senhor, de que ela seja uma serva do Senhor. Porque segundo a palavra de Deus, você vai ter problemas sérios no futuro. Você vai ter uma família possivelmente dividida. Os filhos vão dizer, a quem eu vou seguir, a papai ou a mamãe? Me dirijo aqui agora aos patrões e chefes cristãos. Os que não andam de acordo com as leis estabelecidas, primeiro pela palavra de Deus, de honestidade, de integridade. E também, de acordo com a lei brasileira, os que não andam de acordo com essa lei, saibam que o mal e a maldição também virão sobre vocês. Isso consiste em vocês colherem o fruto do que vocês têm plantado. Se vocês têm sido corruptos e maus, Deus virá com a sua justiça sobre vocês, mais dia, menos dia. Vocês têm um Senhor acima nos céus. Andem de acordo
com os mandamentos do Senhor, que Ele estipulou em sua palavra. Agora me dirijo aos funcionários e empregados. Da mesma forma, se vocês não estão servindo como se fosse ao Senhor, mas estão chegando, por exemplo, atrasados, dando um péssimo testemunho e fazendo confusão no local de trabalho, saibam que vocês colherão tudo o que vocês têm plantado. O infortúnio aguarda por vocês. As tribulações, talvez privações, aguardarão por vocês. Porque aqueles que são empregados, aqueles que servem, devem servir como ao Senhor e não como aos homens. Há mandamentos aqui na Escritura, em Deuteronômio, quanto aos que são patrões, que eram senhores, e também quanto àqueles que serviam. Você que talvez esteja aqui hoje nos visitando, ou talvez você já nos visite, talvez alguns domingos ou há algum tempo. O que é que tu estás fazendo com a tua vida? O que tu estás fazendo com a tua vida está alinhado com a palavra de Deus? Se não estiver, saiba que você está perdendo tempo. Não importa quão bom seja o que você está fazendo, ou quão bom seja, ou talvez você pense que seja bom. O dia da prestação de contas está chegando. Escolhe a vida. Escolhe o Senhor. Cada vez que a palavra de Deus é aberta e ela é exposta, o Senhor coloca diante de nós a vida, a bênção e o bem, a morte, o mal e a maldição. Para aqueles que são seus, sempre serão lembrados de que devem continuar andando de acordo com os testemunhos e mandamentos do Senhor. E para aqueles que porventura ainda não conhecem, devem conhecer o seu Filho Jesus Cristo, porque somente através dele é que há vida. Somente através dele nós teremos vida, bem e bênção. Somente através dele teremos a vida eterna. Não há outra possibilidade. Todos os nossos atos, todos os nossos pensamentos serão para Cristo, para glorificar a Cristo, ou serão contra Cristo, ou serão para a nossa própria glória. O significado de cada momento da nossa vida está diretamente ligado ao Senhor Jesus, ao Cordeiro que foi morto, aquele que teve sua carne rasgada, o seu sangue derramado, para selar esta aliança de uma vez para sempre e nos garantir vida eterna diante dele, com ele. Nós fomos tirados do mundo para pertencer única e exclusivamente a Jesus Cristo, o Senhor. O nosso velho homem, com suas vontades e desejos, foram crucificados lá na cruz com Cristo. Nós vivemos para a glória de Deus e não para a nossa própria glória. Jesus Cristo guia o seu povo pelas suas santas palavras, que revelam, que definem, que explicam e que nos transformam. Ele nos guia à vida, ao bem e à bênção, até o dia da sua vinda. Maranata. Vamos orar.